Pai, nós te agradecemos, exaltamos o teu santo nome, pois reconhecemos que não há outro igual ao Senhor. Nós também exaltamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de palavra, um Deus que cumpre as tuas promessas. E também é um Deus que prometeu na tua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos no teu poder, nós confiamos na tua palavra e sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Portanto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor prepare cada coração nessa noite, e que a tua palavra, Senhor, venha falar com cada coração preparado para escutar. Nós sabemos que nem todos ainda conhecem ao Senhor, mas que essa noite, Senhor, seja um momento de salvação. Que o teu Espírito Santo possa convencer aquele que ainda não conhece ao Senhor, quanto essa pessoa precisa de ti, Senhor. Venha falar de maneira clara em cada coração nessa noite. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados irmãos, abram suas Bíblias em Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago 1:25. Você crê no poder da palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor tem um poder que, para aquele que crê, tem algo tremendo para acontecer na vida. Mas se você não crê no poder da palavra do Senhor, eu convido você nessa noite, quando você sair por aquela porta, crê que o que você tem em mãos é a palavra do próprio Deus. Então, Tiago 1, versículo 25. Tiago 1, versículo 25. Todos têm? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu quero ler mais uma vez. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu tenho um testemunho aqui. Diz assim: sou uma mulher de 27 anos. Quando tinha 14 anos comecei a ter depressão frequentemente. Eu não era cristã nem havia sido criada por pais cristãos. Minha depressão continuou enquanto eu crescia e, como resultado, piorou com o passar do tempo. Tornei-me um caso crônico com tendência ao suicídio. Quando fiz 20 anos, fui a um psiquiatra que me diagnosticou com uma maníaca depressiva. Ele me prescreveu lítio e disse que eu seria assim pelo resto da vida. A terapia com a droga me preservou de ingressar em uma severa depressão. Entretanto, os profundos sentimentos de depressão e desespero ainda eram uma realidade. Finalmente cheguei ao ponto em que não tinha para onde me voltar, senão para o Senhor Jesus. Ouvira dizer que a vida cristã seria a única forma de viver, mas Deus não era real para mim. Decidi que buscaria a Deus com todo o meu coração, como Jeremias 29:13 diz. Depois, se viesse a considerar isso um esforço vão, desistiria de viver. Me alimentei do ensino bíblico que você ministrava através das fitas gravadas. O Senhor Jesus iniciou sua obra em mim. Através da palavra de Deus, enquanto você ensinava, o Espírito Santo me mostrou exatamente qual era o meu problema e o que eu precisava fazer sobre ele. Meu problema era pecado, um coração que não perdoava e que me tornava amargurada. Voltei-me para o Senhor e pedi-lhe que me perdoasse. Continuei na palavra diligentemente e o processo de transformação aconteceu. O Senhor me livrou dessa enfermidade depressiva. A memorização das Escrituras está renovando a minha mente. Essa é a única chave para qualquer um que sofre de problemas emocionais, porque ela é a palavra viva, vinda da parte de Deus e tem poder sobrenatural para transformar a vida e a mente de qualquer um. Nenhum médico,
nenhuma droga pode fazer o que a Bíblia fez por mim ao transformar a minha vida. Depois ela acrescentou, PS, a propósito, estou sem medicação há 3 anos já. A chave é a obediência. Irmãos, eu creio piamente nesse testemunho. Creio no poder da palavra de Deus. Mas você que está aqui nessa noite, crê nisso? Você crê no poder da palavra de Deus? Porque, irmãos, é uma situação lamentável quando essa mesma palavra aqui, ela não faz sentido na vida de muitas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas têm buscado soluções para os seus problemas fora da palavra do Senhor e insistem que vão conseguir resposta para a sua necessidade fora da palavra do Senhor. Não vão. Se você que está aqui nessa noite tem buscado solução para o seu problema, se você tem buscado algo fora da palavra do Senhor, você não vai encontrar solução. Porque a Bíblia diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso o quê? Praticante. A palavra de Deus dá uma resposta para isso. A resposta ela é clara. Esse será o quê? Bem-aventurado. Será feliz. Será bem-sucedido em que área? Em tudo que fizer. Mas aí talvez você tenha uma dúvida e você diga, poxa, eu tenho ralado, eu tenho feito isso e não sou feliz em tudo que eu realizo. Porque eu te digo com toda a convicção bíblica que a palavra me passa, tem alguma coisa errada aí. E eu te digo mais, não é com a palavra de Deus não. Porque se Deus é o Deus da palavra e Ele diz que eu serei feliz, que você será feliz em tudo o que realizar, desde que você siga alguns princípios, você será feliz, será bem-aventurado em tudo que realizar. Porque não é homem quem está dizendo, é a própria palavra de Deus quem está dizendo para você isso. Para isso, você tem que admitir que ela é suficiente na sua vida. Você tem que crer, você tem que mergulhar de vez. Quando Deus Ele diz, e Ele nos faz um convite, se você abrir, voltar um pouco lá no Velho Testamento, em Provérbios 3, nós temos também aqui nos visitando Paloma da Silva. Quem é Paloma? Seja muito bem-vinda. Jesus continue abençoando a sua vida. Provérbios 3. Versículos 5, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim, ó. Confia no Senhor, você conhece muito bem esses versículos. Confia no Senhor de que forma? Todo o teu coração, e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui onde muitos começam errando. Porque julgam que a Bíblia não é suficiente. Julgam que a Bíblia não tem todas as respostas para a sua vida, mas Deus diz que ela tem toda a resposta para a sua vida. Tudo que você precisa para ser bem-sucedido, bem-aventurado, feliz no que realizar, a palavra do Senhor é suficiente. Mas desde que você confie no Senhor de todo o coração, irmãos, estamos hoje, nesse século 21, e muitas pessoas têm perdido a confiança nas Escrituras. Têm perdido, mas de uma forma drástica, a confiança na palavra do Senhor. Tem dito assim, olha, eu sei, não é palavra de Deus, mas desde que eu faça alguma coisa, desde que eu tenha isso, tenha esse entendimento, se eu começar a juntar algumas coisas, isso pode me dar um empurrãozinho. Não vai. Você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração e esquecer o seu entendimento. O seu entendimento ele é falho. Ele te engana. O seu coração é enganoso. E se Deus diz, confia em mim, não é confiar de qualquer forma, é confiar com todo o teu coração. Certa vez uma mãe disse assim, ó, podem falar o que for do meu filho, eu confio nele, o que ele disser, eu confio. Porque eu sei que ele não mente, tem boa índole, eu confio nele. E claro que a gente respeita essa posição de uma mãe.
posição de um pai. Mas essa mesma confiança, muitas vezes, essa confiança que é falha de pessoa para pessoa, não é a mesma e não chega perto na confiança do homem para com Deus. O homem diz: eu confio no Senhor, eu busco o Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, mas nos bastidores não confiam no Senhor. Não, mas olha, tem que fazer um negocinho aqui, porque senão a coisa não vai. É confiar no Senhor de todo o teu coração e esquecer o seu entendimento. A Bíblia diz no versículo 6, reconhece-o quando? Todos os teus caminhos. Quando você reconhece ao Senhor, você dá valor ao Senhor, você obedece a palavra dele, o Senhor faz uma promessa para você. Ele diz o quê? Ele endireitará as tuas veredas. Se você acha que está num caminho torto, num caminho errado, num caminho duvidoso, confiando no Senhor, Ele vai endireitar esse caminho. No versículo 7, mais um apelo à nossa confiança. Não seja sábios. Então é para fazer o quê? Temer aqui é ter medo mesmo. Não é só o sentido de reverência, não. Hoje algumas pessoas falam em reverência ao Senhor, falam que quando a Bíblia mostra o sentido de temer é apenas reverência, é ter medo mesmo. Ah, mas Ele é nosso Pai, a gente não precisa ter medo, precisamos temer ao Senhor. Você quer ver uma coisa? Hoje Deus está aqui, no nosso meio. Ele está porque a Bíblia diz, a palavra dele diz que onde estiver 2 ou 3 no nome dele, Ele estaria presente. Você não está sentindo nada, nenhum arrepio, nada coçando aí, para mostrar que Deus está aqui. Ele não faz dessa forma. Ele apenas diz e Ele quer que você creia. Isso é suficiente. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome. Ele não diz: onde você estiver e você sentir alguma coisa é porque eu estou ali. Ele não diz isso em lugar nenhum. Mas na palavra Ele diz: onde estiver 2 ou 3, estamos mais do que 2 ou 3. A Bíblia garante que Ele está presente. Então você quer ver uma coisa? Assim como o seu irmão que está do seu lado, a presença dele é real, a presença de Deus é real aqui no nosso mundo. E nós precisamos incorporar isso para temer ao Senhor e reverenciá-lo. Imaginar e crer mesmo: olha, não, Deus Ele está aqui. Não somente aqui, Deus acompanha você em todo momento. Quando você sai por aquela porta. Mas tem uma coisa que tem deixado Deus muito triste. É justamente a confiança que muitas pessoas dizem ter nele e não condiz, a sua prática não condiz com aquilo que a boca profere. Muitas pessoas dizem: eu confio no Senhor, eu busco ao Senhor. Mas será que está confiando mesmo? Será que está buscando de todo o coração? Porque a Bíblia ela tem promessas. E as promessas do Senhor, elas são reais. Quando você volte lá para Tiago que nós lemos. Tiago 1, versículo 25. Você já viu uma criança quando ela está começando a aprender a desenhar, a escrever o nome, como é que ela fica? Joba fez ali um sorrisão, acho que já está vivendo esse momento, né? A criança, você percebe que ela deita, muitas vezes ela deita, ela vira a cabeça, ela risca, ela tenta fazer as coisas, mas ela está debruçada naquele trabalho que ela empenhou a fazer. Quando eu busquei o significado de algumas palavras aqui, quando o Tiago escreveu essa carta para alguns irmãos, e ele diz assim, ó: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Quando ele coloca essa palavra aqui, considera atentamente, significa a mesma atitude que uma criança tem, uma criança que está aprendendo a desenvolver a sua coordenação, quando ela se debruça e ela dedica aquele tempo, porque aquilo é o mais importante para ela naquele momento. Tanto que talvez, você que já passou por essa experiência, eu estou doido para viver esse momento, Marcelinho já está apontando algumas coisas, mas assim, quando você passa por essa experiência e você olha, você fica: o que será que está passando na cabeça daquela criança? Ela está tão concentrada, ela tem certeza que sabe o que está fazendo. Talvez você diga: eu não sei se é, mas ela faz com gosto, ela faz com convicção, porque ela está empenhada nisso. O sentido que Tiago quer passar aqui, mas aquele que considera atentamente, é o mesmo sentido. É debruçar, ou seja, se curvar sobre, para examinar com cuidado e precisão. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? As pessoas pegam a palavra do Senhor: ah, hoje eu vou sair, estou apressado, sabe de uma coisa? Eu vou abrir aqui, boto o dedo e ler, e acha que vai ter a proteção do Senhor.
Agora eu vou para o meu trabalho, o tempo está passando, eu estou tomando café, comendo aqui meu pão, tomando meu café no desespero e estou... olha, o Senhor falou para mim aqui... Não espere nada acontecer dessa forma. Nada vai acontecer na sua vida. Aliás, vai acontecer. Você vai se atrasar, você talvez se engasgue com um pedaço do pão que você está comendo. Você vai se velar porque você está tão desesperado para ver uma... eu quero que Deus fale comigo, e de repente você abre numa coisa que você não queria ver e você diz, não, isso aqui Deus não está falando comigo. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que você tem que considerar atentamente, você tem que deitar como uma criança, você tem que examinar, você tem que buscar proveito de tudo que a palavra do Senhor tem para lhe oferecer, irmãos. E a palavra tem tanta coisa para nos oferecer, mas muitos estão perdendo essa oportunidade porque não estão tendo essa atitude de dedicação e principalmente humildade para dizer assim para o Senhor: reconheço, Senhor, os meus caminhos são errados. O meu coração me fala tão alto, ele diz que eu estou certo nesse propósito, mas o Senhor está dizendo o contrário. Mas muitas pessoas deixam o Senhor e o papo do Senhor de lado e abraçam o seu entendimento. E aí ficam esperando, não, a minha bênção vai chegar, o meu dia vai chegar, eu verei a promessa do Senhor, mas não faz nada. Não se dedica à palavra do Senhor e quer que simplesmente Deus, porque você determinou, você ordenou, que Deus obedeça ao seu mandado. A Bíblia é clara. Aquele que considera atentamente. Quando a Bíblia também fala aqui em Tiago, ainda no versículo 25, considere atentamente onde? Na lei o quê? Perfeita. Deus está dizendo para você o seguinte: confie nisso aí que você tem em mãos, porque isso aí é completo para a sua vida. Você não precisa acrescentar nada, você não precisa tirar nada. Isso aqui é o que eu tenho para você de melhor. O que eu tenho para você ser bem sucedido em tudo o que realizar, está aqui. Mas, irmãos, parece que as pessoas não querem crer nisso. Não pagam para ver. Se pelo menos algum dia todos fizessem assim: não, eu vou pagar para ver. Pagar como? Com o meu tempo, com a minha dedicação, com oração, com testemunho, com ir da igreja, com confiança no Senhor. Eu vou pagar para ver o que acontece. Você seria surpreendido. Eu não quero também que você saia pensando e dizendo: o pastor disse que se eu fizer isso vai acontecer. Deus, ele conhece a intenção do seu coração. Ele sabe. E Deus, ele não barganha com ninguém. Se ele sabe que o seu interesse é apenas retorno, eu quero, ele não vai lhe dar nada. Nada. Porque algumas pessoas também têm usado a palavra dele para conseguir barganhar com Deus. Não, olha, o pastor disse, então eu vou começar a me dedicar nisso aqui, e Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso e aquilo outro. Cuidado, Deus conhece a real intenção do seu coração. É Ele quem sonda os corações. E quando Ele diz que você deve considerar na lei perfeita, Ele está dizendo que a palavra dele é suficiente para a sua vida. E pessoas têm pagado para ver, acrescentando coisas, acrescentando algo a mais, e não tem ido para lugar nenhum. Se você fizer um retrospecto, eu não sei da sua vida, mas se você fizer um retrospecto na sua vida, pense assim, quanto você tem valorizado a leitura das Escrituras. Eu falo valorizado no sentido que o salmista emprega, lá no Salmo 19. Vá lá no Salmo 19. Salmo 19. E veja como o salmista, no caso aqui é o próprio Davi, olha como ele fala. O que ele fala a respeito da palavra do Senhor. Salmo 19, versículo 10. Porque senão você vai começar, talvez, eu não quero que você saia pensando que é um simples ritual. Eu vou agora no meu esquema, eu vou ler a palavra de 10 da manhã ao meio-dia. Então eu vou ler a palavra de 11 da noite à meia-noite. Ritual não funciona. Não vai funcionar. O que vai funcionar é você ter amor à palavra do Senhor, você ter dedicação à palavra do Senhor. E no Salmo 19 o salmista declara no versículo 10, olha o que ele fala a respeito da palavra do Senhor: são mais desejáveis do que o quê? O ouro, mais do que muito, não é pouco ouro não,
que? Muito ouro depurado. E são mais o que? E destilados favos. Você já tomou o mel direto da colmeia? É interessante que eu pensava que tirava aquele troço com seringa ou alguma coisa. Mas quando você pega aquilo, você tem que espremer, você dá uma espremida. E quando você experimenta o mel da colmeia, é uma delícia. Quem experimentou sabe. Se você não experimentou, procure experimentar. É muito bom. Experimentei há muito tempo no interior, nunca mais eu fui em Cajutiva, mas é muito bom. Não é enjoativo, é interessante como é bom. É diferente desse que você compra engarrafado que diz que não é direto do favo para a garrafa. É muito diferente. O que o salmista está dizendo aqui é que a lei do Senhor traz esse sabor. A palavra do Senhor traz esse sabor. Aí você espera bênçãos do Senhor, você espera promessas do Senhor e nada acontece, porque você tem talvez algo amargo a respeito da palavra do Senhor. Você começa a ler e isso não te dá prazer. Eu te digo nessa noite, se você perdeu o prazer pela palavra do Senhor, se você perdeu o sabor, comece a rever os seus conceitos. Porque perder o sabor pela leitura das Escrituras, perder o sabor pela palavra do Senhor, é o mesmo que dizer, Senhor, ouvir a tua voz, porque Deus fala conosco através da palavra, é pesado demais, é duro demais, é ruim demais. Mas o salmista, ele diz que são mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel e o destilado dos favos. E aí ele pinta aquele quadro que muitos conhecem, e nós vamos relembrar aqui. Volte para o versículo 7. Olha como ele pinta e como ele exalta a palavra do Senhor. Versículo 7 diz que a lei do Senhor é o quê? Perfeita, ela é completa e ela faz o quê? Restaura a alma. Quantas pessoas estão abatidos, com a alma abatida, estão cansados, estão afadigados, os seus pensamentos estão a milhão, é incertezas, é insegurança. Mas a palavra do Senhor ela é completa, ela é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é o quê? Fiel. Tem aí no versículo 7. É fiel. Deus ele cumpre o que ele promete na palavra dele. Nós lemos Tiago 1:25. Você será bem sucedido em tudo o que fizer. Pense em alguma coisa que talvez você esteja fazendo e parece que não está dando certo. E aí você fica, poxa, eu faço um esforço, não dá certo. Comece a ter prazer na palavra do Senhor, que aquilo que você acha que não está dando certo, vai começar a dar certo. Irmãos, não é promessa ao vento, não. É promessa da palavra. Se Deus ele é fiel, ele vai cumprir. Porque Deus é fiel, porque o testemunho do Senhor é fiel, ele faz o quê? Dá sabedoria aos simples. Aqui entramos numa questão que muitos dizem, mas eu sou um pobre coitado, olha só como eu queria ser que nem fulano, fulano fala bem, fulano tem isso e aquilo outro, eu sou apenas um que não sabe nem falar direito. Irmãos, a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples, aos humildes. Eu estava vendo uma reportagem no canal, esse canal da Rede Gospel, e aí estava sendo entrevistado lá um rapaz e ele disse assim, porque antigamente se falava que as pessoas que moravam nas suas casas pequenininhas, com seus telhados furados e a parede por rebocar, essas pessoas são humildes. Nem sempre essas pessoas são humildes. Você talvez encontra muitas dessas pessoas tão arrogantes, e aí você tem o hábito de dizer, porque ela tem uma condição não tão elevada aos padrões humanos, aí você diz, nem é uma pessoa humilde. Não é dessa humildade que a palavra está falando, não. Porque tem pessoas que têm muitas posses e você nem diz, pela humildade que a pessoa apresenta. Você é uma pessoa muito simples, mas pessoa dedicada na palavra do Senhor. Sabe que o testemunho do Senhor é fiel e vai dar sabedoria aos simples. Você que talvez algum dia se considerou, mas eu sou tão pequeno, ninguém vai me notar. Deixe Deus te notar. Deixe Deus agir na sua vida, porque o testemunho do Senhor é fiel. Ainda com relação à palavra, o versículo 8, os preceitos do Senhor são o quê? Retos. E faz o quê? Alegra o coração. Quantos cristãos hoje estão tão abatidos, estão tristes? Mas eu estou tão triste, olha, eu tenho Jesus, mas é uma tristeza tão chata, aquela coisa. Peraí, você está meditando na palavra do Senhor? Porque a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, que os preceitos dele são retos e vão alegrar o coração. Se você está aqui hoje com o coração triste, busque os preceitos do Senhor
E você vai ver a alegria que Deus vai te dar. E você sabe que isso é um fato, porque você olha, algumas pessoas comentam e dizem assim, ó, ali vai um cristão com toda dificuldade e ele está sorrindo. Ele testemunha de Jesus, ele fala do amor de Deus, mas ele está passando isso e aquilo outro. Porque ele entende que os preceitos do Senhor são retos. E com certeza o resultado é a alegria do coração dessas pessoas. O mandamento do Senhor é o quê? É puro e faz o quê? Ilumina os olhos. Talvez tenha algo na sua frente que você não está enxergando. Talvez tenha uma bênção do Senhor na frente que você não está enxergando porque você está confiando no seu entendimento. Você não está se debruçando na palavra do Senhor. Não está buscando o testemunho do Senhor. Não entregou a vida ainda a Jesus para Jesus dizer como você deve agir neste mundo. Quando você faz isso, a Bíblia diz que Ele vai iluminar os seus olhos porque você confia no mandamento do Senhor. E com relação à palavra do Senhor, o salmista ainda diz no versículo 9 que o temor do Senhor é o quê? Límpido, é puro. E qual é o resultado? Permanece para sempre. Os juízos do Senhor são o quê? E todos de igualmente justos. Perceba quantas coisas nós encontramos na palavra do Senhor, quantas promessas do Senhor. Agora, Davi entendia isso muito bem, porque Deus tinha mostrado para ele e quer mostrar para você nessa noite algo que talvez você ainda não percebeu. Salmo 138. O mesmo Davi. Salmo 138. Agora perceba, se nós encontramos uma atitude aqui do próprio Deus, imagine a responsabilidade que eu e você temos com relação às Escrituras. Olha só, Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. O salmista ele declara: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Por quê? Porque o próprio Deus engrandeceu duas coisas. Duas coisas. O que é que tem na sua Bíblia? O nome do Senhor tem todo o poder. E o que mais? A palavra do Senhor que é o nosso nome. Irmãos, o salmista está quase gritando aqui, dizendo: olha, Senhor, mas eu louvo o teu nome. As suas misericórdias são reais na minha vida. Porque eu reconheço na minha vida que o Senhor exaltou o teu nome acima de qualquer outro nome. E exaltou também a tua palavra. É por isso que ele declara que a palavra do Senhor tem todos aqueles adjetivos apresentados aqui. Mas ainda assim, muitas pessoas não dão a mínima para a palavra do Senhor. E aí sabe o que acontece? Vida derrotada. Você não vai bem no seu trabalho. Você não vai bem nos seus relacionamentos. Você não vai bem nos relacionamentos familiares. Você não se dá bem com seus vizinhos. Você começa a achar que tudo começa a só dar errado na sua vida. Porque você insiste que o seu entendimento, ele é absoluto. E não é, porque é Deus quem está dizendo. É Deus quem diz a respeito do testemunho dele. Irmãos, olha, não tem coisa melhor quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor. O Senhor abre os nossos olhos. O Senhor começa a transformar os nossos corações. O nosso coração ele é duro. E não pense que porque você é cristão, que esse processo já acabou. Não, não acabou não. O processo de transformação ele é contínuo. A palavra do Senhor diz em Filipenses que Deus começou uma obra em cada um de nós. E que Ele vai completar. Ele não completou essa obra não. Ele vai completar quando? Então é um processo. Agora imagine, se Deus lhe dá a responsabilidade para você confiar nele, exaltar a palavra dele, e você não faz, você sabe quanto que você vai crescer? Não vai crescer nada. Você vai achar que apenas dar uma leitura, uma lida rápida, sem meditar, fazer uma oração qualquer, ir na igreja de vez em quando, assumir um compromisso esporádico. Eu falei aqui no domingo retrasado, pela manhã, se eu não estou enganado, que enquanto muitos cristãos brincam de ser crentes, os satanistas levam a sério. As pessoas que seguem a Satanás, e diz que tem até uma Bíblia aí de Satanás,
eles seguem à risca os mandamentos do diabo. Eles assim chamam. Eles não brincam, não. Os satanistas, eles não brincam de ser satânicos. Eles são satânicos. Eles levam a sério. E nós, cristãos, com Deus da palavra, o Deus criador dos céus e da terra, hoje é domingo, hoje deu uma maresia danada, hoje eu vou ficar mais um pouquinho na cama, quarta-feira, poxa, cheguei tão cansado do trabalho, é só culto de oração, todo mundo vai estar orando, eu oro em casa. E aí de repente você pede, o Senhor, nada acontece. Deus vai dizendo, você está fazendo o quê? O que você tem feito? Quando você volta para Tiago, ele diz assim, 25. Tiago 1, 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí você tem que voltar um pouquinho. Você volta para o versículo 22, e o apelo é o mesmo. Versículo 22 ele diz, tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra. Não é praticantes do que fulano falou, do que homem falou, do que mulher falou. É praticantes da palavra. E não somente o quê? Ouvintes, porque você vai estar enganando a si mesmo. Muitas pessoas se maravilham com aquilo que ouvem. Mas isso faz bem para os meus ouvidos. Mas na hora, não coloca nada em prática. Não espere receber alguma coisa do Senhor, não vai receber nada de Deus. Não vai. Porque se alguém, versículo 23, é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu já ilustrei aqui uma vez, há uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, eu ilustrei isso aqui, eu quero ilustrar de novo, porque a igreja tem pessoas novas chegando, algumas pessoas estão se debruçando na palavra do Senhor, e talvez já tenha lido isso aqui e não entendeu qual a comparação, o que figura, o que Tiago quis passar com essa ilustração aqui. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que se olha no espelho, se contempla, sai e se esquece de como era. Aí a ilustração que eu usei há tempos, eu disse assim, eu vou para uma festa de aniversário. Ontem aqui nós tivemos o chá do João, da Verônica, eu comi só um negocinho do pãozinho. E quase bom. Mas comi, e aí vamos supor que eu me melei na hora que eu comi o pãozinho. Eu estava conversando com algumas pessoas lá embaixo, e aqui na minha região da boca estava melado de pãozinho. E aí de repente o irmão diz assim, olha pastor, sua boca está melada. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o espelho, eu cheguei na frente do espelho, e olhei para o espelho e, rapaz, você tem razão. A minha boca está melada. Vou resolver o problema. Guardo o espelho. Resolveu o problema? Não. A sujeira continuou. Porque eu fiz o quê? Mau uso do espelho. O que Tiago está dizendo é o seguinte, quando a palavra de Deus, e ela serve de espelho, ela diz, olha pastor Marcelo, sua boca está suja, e eu digo, Senhor, é verdade, minha boca está suja, o Senhor me mostrou, vou resolver o problema. Eu saio da frente do espelho, não resolvo o meu problema. Eu tenho que fazer bom uso do espelho, é isso que Tiago está dizendo. Eu tenho que ouvir a palavra, ela serve de espelho, e eu tenho que fazer bom uso, eu tenho que limpar. É isso que ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, é semelhante ao homem que se olha no espelho e depois sai e se esquece. E muitos estão fazendo isso. Ai, que palavra boa, pastor, de domingo. Olha, eu entrei no YouTube, propaganda no YouTube, você que está nos assistindo agora. Joel vira e mexe, ele descobre um lugar para botar vai pegar o áudio ali? Então você que está nos assistindo, seja ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Porque algumas pessoas vão no YouTube e vê lá, foi uma bênção aquela mensagem, mas foi uma bênção só para ouvir. Poxa, é bom ouvir, mas o que você vai fazer com isso? É praticar. Se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser feliz em tudo que realizar,
faça um voto de confiança, coloque em prática. Se não, sabe o que pode acontecer com você? Uma certa senhora, mais uma historinha, uma certa senhorinha, lá para os seus 80 anos, ela foi acometida de um câncer. E cristã ferrenha, dedicou a vida toda ao Senhor. Só que de repente sentiu umas dores, foi no médico, câncer. Aí o que essa senhorinha fez? Começou a amaldiçoar Deus. Levou uma vida dedicada nos caminhos do Senhor, mas apareceu um câncer. E tem um livro que é interessante, você pode ler, Não Desperdice o Seu Câncer. Parece forte, né? Procure ler esse livro, você vai ver cada testemunho. E aí de repente ela começou a amaldiçoar Deus. E ela foi se aconselhar com o pastor. E aí ela disse assim: pastor, eu não sei se eu vou viver até amanhã, mas o meu coração está tão angustiado, porque eu não tenho mais alegria de viver. Eu sei que esse câncer que apareceu, eu sou uma miserável, eu estou indo para o inferno, amaldiçoei ao Senhor. Eu preciso que o Senhor ore por mim para me libertar disso. E o pastor disse assim: olha, não é oração de pastor que vai fazer você ser liberta disso aí, não. Você tem que confiar no perdão de Deus para a sua vida. Não é porque você perceba que você teve uma caminhada longa com o Senhor, mas tudo aquilo que você ouviu, agora Deus está requerendo de você na prática. Você se esqueceu que Deus te perdoou quando você entregou a vida a Jesus, que Deus perdoou todos os seus pecados. Não foi apenas no ato da entrega, não, mas foi antes da fundação do mundo. Você se esqueceu disso? E aí ela fica assustada, ela começa a lembrar de algumas coisas. E aí ele diz assim, Paulo ele diz, quando ele escreveu para Timóteo, que ele era o principal de todos os pecadores. Se Paulo, que era o principal de todos os pecadores, encontrou o perdão de Deus, imagine você que é menos pecadora do que Paulo. Imagine que isso foi trazendo vigor para aquela senhora. No testemunho não fala que ela foi curada, mas ela teve uma nova chance de expressar a alegria de uma palavra, a palavra do Senhor, naqueles últimos dias de vida. E aí quantas pessoas dizem, porque está tudo bem, está tudo beleza, o Senhor é bom, mas aparece alguma coisa, o Senhor já não é mais tão bom. O que é que faz com tudo que está ouvindo? Sua forma de pensar, sua forma de falar. Você tem ouvido que você não, da sua boca não deve sair nenhuma palavra torpe, que a sua palavra deve ser sempre moderada, temperada com sal, e de repente você lança uma palavra dura. De repente você tem um pensamento terrível, e aí você não tem o poder de impedir que os pensamentos venham. Você não tem esse poder, Deus não lhe deu esse poder, mas Deus lhe deu o poder de dominar sobre esse pensamento. E aí você lembra que a palavra do Senhor diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve ocupar o pensamento, mas você alimenta o pensamento ruim. É tudo palavra do Senhor, é palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, aqui na terra estamos. Jesus está voltando, ou se está voltando? Mas se está voltando. Irmãos, mas essa volta eu tenho uma convicção tão forte, é minha convicção. Não vai demorar muito. Com o pouco tempo que nós temos aqui, nessa terra, nesse mundo passageiro, vamos dar o melhor para Jesus. Vamos pegar a palavra dele e dizer, Senhor, o Senhor me falou isso aqui, então eu vou dedicar a minha vida nisso aqui, eu vou confiar no que o Senhor falou. E eu não tenho dúvida, Senhor. Se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor vai me abençoar. E aí você diz, mas eu sei que o Senhor vai me abençoar porque o Senhor disse que se eu for ouvinte praticante, se eu for operoso, eu serei feliz em tudo que eu fizer. Então, mas não faça só porque o Senhor vai te abençoar. Faça para ter relacionamento íntimo com Deus. Faça para todos os dias seus ouvidos estarem sensíveis à voz do Senhor. Irmãos, não tem coisa melhor do mundo do que o seu coração estar preparado para escutar a voz do Senhor. É uma experiência, olha, experiência a gente não tem como falar, mas é tão bom. É tão bom quando Deus fala com você, você escuta e você entende a voz do Senhor. Mas isso só faz aquele que debruça na palavra, aquele que ouve, aquele que coloca em prática. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te exaltamos porque o Senhor é um Deus fiel e maravilhoso. O Senhor tem cuidado de cada um de nós e isso, a prova disso é que hoje nós estamos aqui. Só o fato de termos levantado da cama, Senhor, os nossos olhos terem sido abertos, de estarmos respirando, isso é cuidado que o Senhor tem tido conosco. Oh meu Deus, como somos infiéis, Senhor. Como somos infiéis, mas não cumprimos o que o Senhor manda.
nós negligenciamos e por isso nós somos infiéis, mas graças nós te damos, porque a tua palavra diz que ainda se viemos ser infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Obrigado por falar conosco todos os dias, obrigado por nos fazer lembrar que as coisas não acontecem por acaso, nada nas nossas vidas acontece por acaso, Senhor. Todos os nossos dias já foram escritos no teu livro. O que nós precisamos é confiar, mas confiar de todo o nosso coração no Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Meu Deus, se há algum coração aqui abatido, se há alguma tristeza, se há alguém que precisa liberar perdão, que precisa ser perdoado, Senhor, nessa noite, o Senhor entre com o convencimento do Espírito Santo. Se há alguém que ainda não conhece ao Senhor, que hoje possa conhecer entregando a vida a Jesus, porque é o melhor caminho a ser seguido. Oh meu Deus, não deixe que essa pessoa saia amargurada, saia com pensamentos que não agradem ao Senhor, mas conforta essa pessoa que está nessa noite precisando de uma palavra e com certeza recebeu essa palavra. Que essa pessoa se volte para o Senhor, que ela olhe para Ti cada vez mais e que busque confiar na Tua palavra. Senhor, eu não tenho dúvidas que o Senhor fala com o Teu povo. É por isso que nós aproveitamos. Algumas pessoas dizem que gasta esse tempo, mas nós aproveitamos esse tempo para falar, para transmitir, para ensinar que é bom, que é maravilhoso obedecer ao Senhor e seguir os Seus preceitos. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de culto, de poder adorá-lo sem nenhum impedimento. Obrigado por Tua presença no nosso meio. Obrigado porque a Tua presença no nosso meio nos traz conforto, nos traz segurança, Senhor. Como um pai, como uma mãe que ama o seu filho, maior amor o Senhor tem por cada um de nós. Meu Deus, obrigado porque o Senhor se compadece de cada um de nós nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, Senhor. Quando nós caímos, é o Senhor quem pega nas nossas mãos e levanta, e isso é maravilhoso. Se nós fazemos assim com os nossos filhos, nós que somos pecadores, que somos maus, os nossos filhos que são pecadores e são maus, imagine o Senhor que é perfeito. Só desperta isso no coração do Teu povo, Senhor, para que o Teu povo possa contemplar a beleza da Tua santidade, para que o Teu povo possa Te seguir e ter ânimo para Te seguir e Te servir neste mundo. O mundo tem dito que não há possibilidades, que não há oportunidades, mas o Senhor é o Deus das possibilidades. O mundo diz que as portas se fecham, mas o Senhor é aquele que abre portas, é o Senhor aquele que abre o mar. E lembra, Senhor, por meio do Espírito Santo ao Teu povo disso todos os dias, para que mesmo na fornalha, para que mesmo nas cavernas, para que mesmo nas lutas e nas provações o Teu povo possa ter esperança para Te servir e alegria de coração para seguir nessa caminhada, Senhor. Nós sabemos que os nossos dias aqui na terra estão se findando e o Senhor virá buscar a Tua igreja. E quão maravilhoso será esse encontro contigo, Jesus. Nós Te agradecemos.